Hoje eu vim falar de 5 coisas para você não dizer a alguém com depressão. E a primeira frase é aquela velha e clássica, infelizmente, deixa de frescura ou para de frescura. Infelizmente, muita gente ainda relaciona a depressão com frescura, com manha, com preguiça, com safadeza, enfim. Mas, em geral, quem tem esse tipo de opinião está mal informado, porque depressão é uma doença como qualquer outra. Eu acho que o grande problema é que a nossa sociedade, de uma forma geral, ainda está muito distante das nossas questões mentais, das questões emocionais que permeiam a nossa espécie. E aí, quando você vê alguém que apresenta alguma questão emocional, alguma questão mental que você não entende, automaticamente a gente relaciona para o que é mais próximo, para o que faz mais sentido. E aí vai fazer mais sentido falar que é frescura quando você não tem informação para entender que é uma doença. Se você conhece alguém que tem esse diagnóstico de depressão, não entenda, não considere ela como frescurenta, porque na verdade ela está doente, então ela precisa muito mais de ajuda do que julgamento nesse momento. Segunda frase, você não precisa de remédio. Infelizmente, muitas pessoas acabam dizendo isso para pessoas que têm depressão, mas é importante lembrar que quem tem depressão não obrigatoriamente, não necessariamente vai necessitar de um auxílio medicamentoso, vai necessitar tomar remédio para cuidar, para aliviar os sintomas da depressão. Mas a grande maioria vai precisar. E aí, quando eu digo para alguém que ela não precisa de remédio, que ela pode se curar da depressão com fé, com apoio da família, passeando, eu estou de alguma forma atrapalhando essa pessoa ao invés de ajudar. Por 2 motivos bem simples. O primeiro, porque muita gente vai precisar sim de remédio, como eu falei, e talvez se essa pessoa que você convive, ela precisa tomar medicação e você incentiva ela que não tome, você está atrapalhando um tratamento. Então, quando o psiquiatra, principalmente, ele entende que a pessoa que tem depressão, ela necessita desse tipo de acompanhamento, desse tipo de tratamento, ele entende também que sem a medicação vai ser muito mais difícil essa pessoa passar por essa fase, passar por esse momento. E se você reforça essa pessoa a não tomar, você está reforçando esse momento difícil na vida dela. Esse eu acho que é um ponto. O outro ponto é a gente criar um estigma ainda maior em relação às medicações psiquiátricas, como se elas fossem simplesmente ruins. E na verdade não são. Sim, várias medicações têm efeito colateral e tudo mais, mas de uma forma geral, as medicações psiquiátricas têm sim um efeito muito positivo nos tratamentos das diversas doenças mentais que a gente conhece. Então, não reforce alguém a não tomar remédio, mesmo se essa pessoa não precisa. Não crie uma expectativa para alguém que talvez precise tomar o remédio de que ela não vai precisar. Isso tende também a fazer com que a pessoa gere expectativas muito altas para ela mesma, até de autocobrança, que talvez são irreais. Então esquece esse papo de que remédio não serve para nada ou que você não precisa de remédio. O terceiro ponto não é exatamente uma frase, mas a gente pode relacionar com várias frases que as pessoas dizem para outras com depressão, que é mais ou menos aquela assim, não precisa se preocupar com nada que a gente resolve tudo. O que eu quero dizer com isso? Por que isso é negativo? Por que isso é ruim? Uma pessoa com depressão tende a perder mais o ânimo, perder a vontade de fazer as coisas, perder aquela motivação que muitas vezes ela tinha para coisas do dia a dia ou para projetos da vida dela, por exemplo. Quando essa pessoa se encontra com esse quadro depressivo e ela perde essa vontade, uma das principais ferramentas que a gente tem para fazer essa pessoa sair desse lugar é justamente colocar ela para fazer. Óbvio, considerando os seus limites, considerando a condição que ela tem, sem obrigar, sem forçar nada, mas é incentivar que a pessoa viva, que ela faça, que ela busque, que ela, enfim, se movimente. E aí quando eu coloco essa pessoa como se ela fosse uma inválida e eu faço tudo por ela, eu estou reforçando ela dentro desse quadro, eu estou reforçando na cabeça dela que ela de fato não precisa fazer, que ela não tem, que ela não deve, que não é necessário. Isso pode agravar bastante o quadro dela, porque como eu falei, de uma maneira geral, a depressão já tira essa motivação da vida das pessoas. E se eu não ajudo ela a encontrar motivação, se na verdade eu estou fazendo ela entender que ela não precisa de motivação mesmo para fazer nada, isso pode piorar. Então não queira fazer tudo por alguém que tem depressão. Ajudar, auxiliar, não é fazer por, mas é fazer junto. Então você pode, ao invés de não faça nada que eu faço, vamos fazer junto. E aí é muito melhor a gente criar
nessa pessoa que a gente conhece, que a gente convive com depressão, uma ideia de que juntos nós podemos fazer as coisas, juntos nós podemos buscar, melhorar, enfim. Porque essa pessoa fazer sozinha muitas coisas talvez seja bastante difícil e eu fazer por ela também não tende a ajudar muito. Quarta frase, que também eu acho que é um pouco clichê, é aquela velha história de você pode melhorar quando você quiser. É só você querer. Vamos lá, vamos retomar algumas coisinhas aqui. Depressão é uma doença. As pessoas não escolhem ter depressão. Você não escolhe, hoje quero ficar com depressão. Não é assim, não é simplesmente uma escolha. Da mesma forma que a pessoa não tem a doença porque ela quer, ela também não deixa de ter porque ela não quer mais. Não é assim que funciona. Você não deixa de ter alguma doença simplesmente porque você quer. Sim, você querer pode ser a ferramenta, pode ser a motivação para você buscar ajuda, buscar formas de melhorar. Mas não é simplesmente eu quero e a coisa passou. Então, quando a gente julga alguém falando que ela precisa querer melhorar e que o simples fato dela querer já vai resolver tudo, a gente está criando uma expectativa irreal, a gente acaba gerando, na verdade, muita culpa para essa pessoa, porque, na verdade, a gente reforça uma ideia de que ela é a única responsável e a única capaz de melhorar essa situação, de melhorar esse quadro, quando, na verdade, não é tão simples assim. Tudo bem, como eu falei, ela pode querer e buscar ferramentas para melhorar. Mas pensar assim é simplificar demais uma doença que não tem nada de simples. Então não julgue, não traga esse tipo de fala para alguém que tem depressão, porque isso também tende a muito mais piorar a situação dela do que ajudar de alguma forma. Quinta e última frase, que é uma das que eu considero pior, e infelizmente a gente vê e ouve pessoas dizendo isso por aí, dizer para a pessoa que ela é um peso. A maioria das pessoas que tem depressão, ela já se considera um peso para a família, para os amigos, para quem está ao redor de uma forma geral, porque elas se percebem alguém que precisa de cuidado, alguém que precisa de ajuda, de suporte, de auxílio. E muitas dessas vezes, as pessoas que estão ao redor precisam parar um pouco a sua vida, precisam diminuir o ritmo para cuidar de quem está com depressão, para ajudar quem está com essa doença. E esse movimento gera uma sensação de peso. Mas é muito diferente a pessoa se achar um peso e eu confirmar isso para ela. Quando eu digo para alguém que essa pessoa é um peso, eu corro o risco dela assumir de fato esse papel de ser um peso na vida de quem está ao redor, mas ela não quer ser um peso. E aí o que acaba acontecendo ou pode acontecer? Essa pessoa quer deixar de ser um peso o mais rápido possível. E o mais rápido possível na cabeça dela pode ser desistir. E não lutar de fato contra a depressão, não buscar tratamento, buscar ajuda, buscar cuidado. E esse desistir pode ser muito perigoso para ela e para quem está ao redor. Então não chame alguém de peso, não considere alguém como peso, até porque se você gosta dessa pessoa, tudo que você fizer por ela, todo tipo de ajuda, de auxílio, de suporte, não vai ser um peso. Porque, de uma maneira geral, a gente não considera um peso ajudar quem a gente gosta. A gente não considera um peso cuidar de quem a gente ama. Então, mesmo que isso passe pela sua cabeça, muito cuidado para acabar não dizendo isso para alguém que precisa de ajuda e que você ama. Muito importante lembrar que depressão é uma doença que precisa ser diagnosticada por um profissional. Não se nomeie com depressão se você nunca passou no psiquiatra, você nunca passou no psicólogo, se nenhum profissional nunca te diagnosticou dessa forma. Não assuma uma doença sem que você saiba que de fato você tem ela. Isso pode gerar muito mais dor de cabeça e transtorno do que parece. E se por acaso você conhece alguém que tem depressão ou pessoas que convivem com outras com esse diagnóstico, encaminhe esse vídeo. De repente essa nossa discussão aqui pode ajudar, pode auxiliar essas pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e eu vejo vocês numa próxima. Até mais!